Que tal conhecer a história dos últimos 100 anos do município de Navegantes, contada através de publicações de jornais de Itajaí? O livro Notícias de Navegantes reúne relatos produzidos a partir de matérias publicadas na imprensa entre os anos de 1899 a 2008. Lançado com o apoio da Prefeitura de Navegantes, Fundação Cultural e Sistema Municipal de Financiamento da Cultura, o livro tem também o objetivo de estimular a criação do Arquivo Público de Navegantes. Bom, os detalhes a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é a acadêmica de jornalismo Alice Mendes. Oi, Alice. Oi, Lísia, tudo bom? Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, que é @VivaVozUnivale, e também acompanhar a nossa página do Facebook. Só procurar lá por Viva Voz Univale. Bom, hoje nós temos dois convidados no programa. A autora do livro Notícias de Navegantes, Vera Lúcia Storck. Bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Veio acompanhada do editor, pesquisador também, Rogério Pinheiro. Obrigada também pela presença, Rogério. Essa oportunidade. Bom, é um livro que já chama atenção pela valorização histórica e, lógico, a gente quer entender esse processo. Aliás, já quero lembrar para quem está nos acompanhando, o lançamento oficial do livro acontece hoje à noite, né, Vera? Quer já fazer essas informações para o nosso público? Na Fundação Cultural de Navegantes, Centro Integrado de Culturas, 19h30, então. Bacana. Agora, como é que surgiu essa história de pesquisar? A gente já sabe que você é bibliotecária. Bibliotecária e arquivista. Como é que você chegou a essa proposta, né? Como é que você organizou todas essas notícias e, bom, vou fazer essa pesquisa então? Então, em 1990, eu vim morar em Navegantes por conta do trabalho do meu marido e, como bibliotecária e arquivista, né, comecei a procurar emprego e em 91, então, eu fiz o concurso para bibliotecária arquivista da Prefeitura de Itajaí. E fui nomeada para trabalhar, então, na Fundação Genésio Miranda Lins, no Arquivo Público, né, que na época eram 2 salinhas, mesmo onde é o prédio do Museu Histórico. Depois, mais tarde, nós fomos, né, para a Casa Conder, o arquivo, e hoje é onde é a Casa Lins, que foi construído um anexo, sendo documentação e memória histórica. Então, eu, como bibliotecária, né, arquivista, comecei a tomar conhecimento desse acervo, que nós chamamos de hemeroteca, então, os jornais itajaienses. Que o primeiro jornal é de 1884, começa a coleção, com o jornal Itajaí, com HY. E, então, eu precisava organizar, catalogar, disponibilizar para o público, e, então, feito a leitura dos jornais. Naquela época não tinha internet, Google, nós éramos o Google, né? Então, as pessoas procuravam pelas notícias e precisavam informar. E aí eu sempre li as notícias, né? Tem assim, muitas curiosidades que me chamavam a atenção por morar em Navegantes, as notícias de Navegantes, claro, que os moradores de lá não conheciam. Então, do lado de cá tem as notícias e do lado de lá tem os moradores, né, que não conhecem as notícias. Então, essa ideia, começou mesmo fruto em 1991. E bem interessante, assim, já com o título, né, que Notícias de Navegantes. Claro, que estavam todas do outro lado do rio. Do outro lado do rio, verdade, né? E as pessoas não conhecem essas notícias. Incrível. Então, hoje, com a digitalização e tudo, vai facilitando, né? Com Mas certeza. Ainda as pessoas não conhecem essas notícias. Com certeza. Vocês agora vão conhecer. Vão conhecer. Isso mesmo. E, Rogério, qual foi o seu papel na construção do livro? Eu trabalhei com a questão da pesquisa, né? Eu já fazia pesquisa há muito tempo no arquivo e também a questão de organização do material. Como jornalista também isso ajudou, né, a minha profissão. Então, de escolha de notícia, de ter critérios para a escolha dessas notícias. Para ter uma ideia, teve mais de 800 notícias que nós catalogamos, né, de metade do material. Foram mais de 9.000 exemplares de jornais. Uau. E, na verdade, o arquivo tem mais de 20.000 exemplares. Mas vocês não chegaram a analisar todos? Todos não. Todos não chegaram a analisar todo o material do arquivo. Uma parte que está digitalizada. Nós organizamos esse material, né? Separamos por editorias. E o nosso critério era a questão de relevância histórica, né? Apuração jornalística das notícias. Então, tem muito material que a gente também teve que comprovar, tem que ir atrás para ver a veracidade da notícia. Aliás, antes da gente começar essa conversa, você falou que fake news não é coisa de hoje, né? Fake news não é tão atual assim.
Então, eu peguei jornais, por exemplo, do início do século XX, com muita fake news. Olha só. Né? Com notícias publicitárias de... Quais eram as fake news do século XX? Por exemplo, você lembra alguma? Mulher grávida de 12 meses, né? Mulher que teve meio grotesco, mistura de cachorro com, né? Era notícias de fora, vinha da Inglaterra, vinha, né? E era trazida aqui como fosse uma verdade absoluta, né? Era notícias assim, dava para ver que sem pé nem cabeça. Claro. Que as pessoas acreditavam, talvez, né? Nossa. Ou quem publicasse acreditava, mas dá para ver que é fake news. É fake news. Fake news do século XX. E a época era o único meio de comunicação, Era né? o jornal. Era o jornal. Claro. Era o jornal. Imagina. É verdade. Agora, Vera, você já cita na divulgação do livro alguns casos que já chamam a atenção, assim, né? O que chamou a tua atenção nesse primeiro momento que você estava contando lá em 91, né? 91. O que você... Opa, isso aqui é de interesse público, isso chama atenção. O que mais te chama a atenção? Olha, tem vários fatos, né? Os naufrágios, acho que chamam muita atenção, né? Inclusive, hoje, assim, está bem aí dentro do Palace, que o pessoal está querendo tirar, que está ali, e o Paquete Vitória, que foi bem comentado na época, a própria luz elétrica, o aeroporto, né? O Paquete Vitória é um que também afundou. encalhou. Encalhou. E o aeroporto, né? Que sempre é uma polêmica, e o pessoal, por que foi para lá e não ficou aqui, na Itajaí? Briga, disputando até o hoje, território. né? Inclusive, uma colega nossa publicou o livro, né? Que o Rogério também editou, o verdade. Aeroporto de Itajaí. Então, a emancipação também, né? A emancipação, que também, né? Muitas pessoas queriam a emancipação por conta que era considerado um arraial, né? A emancipação administrativa do município de Navegantes. Em 1962. Que era ligada a Itajaí. Isso também é retratado no livro? Também, sim, essas notícias também. Então, assim, foi feito... Tem muitas, né, notícias e tem crônicas, a parte de segurança também, de que forma, né? As pessoas, até picadas de cobra... como se aconteciam, né, as mortes, alguma coisa, ou a falta de segurança do município. Tem, né, vários artigos assim que chamavam bastante atenção. Por exemplo, aqui fala da Exponave, que foi uma festa que foi, né, bastante... foi importante para o município. Eu cheguei em 1990, acontecia essa Exponave, e ela não durou muitos anos, né? Depois tentaram ainda transformar em Nave Fest com outra administração. Uma festa do município. Né? Isso na década de 90. Traziam cantores, artistas a nível nacional. As exposições, né? Sim. E, Rogério, você tinha comentado com a gente também sobre o processo de edição do livro, que vocês fizeram entrevistas com as personalidades de Navegantes. Com quem foram essas entrevistas e como é que foi fazer? Tá, assim, a gente pensou na questão de trazer personagens das histórias, das notícias mesmo. Então, para mostrar, para comprovar que aquela história era real, que aconteceu, e também para contar bastidores da notícia, né? Às vezes tu tem a notícia lá toda pomposa, cheia de cerimônia, o jornal também acaba rasgando um pouco de seda para aquele evento, e na verdade não foi tudo aquilo que está no jornal. Certo. Então a gente trouxe, por exemplo, um vereador, né, que é o seu Osório Viana, lá de Navegantes, e participou do movimento de emancipação. Quem lê a notícia acha que foi uma festa glamurosa, cheia de pompas, né? E na verdade o seu Osório foi de bermuda e chinelo. Isso foi em que ano? Foi em 62. E ele era o único de bermuda e chinelo num grupo de vereadores, tudo de terno e gravata, né? Entendi. Então, porque ele até contou na história do livro que ele diz, o juiz eleitoral, ele perguntou para o juiz eleitoral que roupa ele iria. Era a cerimônia de posse dele como vereador. Ele perguntou ao seu juiz, com que roupa eu vou? Aí ele disse, não, o senhor vai com a roupa que o senhor pediu voto. Aí ele foi com a roupa que ele pediu voto. Entendi. O juiz achou que ele ia todo bonito de terno, então não, já que é assim. Mas deu tudo certo, ele foi empossado. Foi empossado. Nós trazemos a história também da dona Lili, que foi uma
moradora do bairro do Pontal, bairro São Pedro. Ela participou do primeiro jogo feminino de futebol, que tem registro aqui na região, legal. até no estado, em 64, né? Quando se tinha uma recomendação da própria FIFA que não se realizasse futebol feminino por causa da violência. E elas fizeram 2 jogos. Foram transgressoras. Né? Fizeram e teve um bom público, né? E ela conta esses bastidores daquele jogo. Como é que foi aquele jogo que não está no jornal, né? Alguns detalhes ali da música que elas cantaram, como foi o processo, como foi o convite para fazer o jogo. Então a gente traz nas notícias algumas informações, algumas explicações também que não estão na notícia, que é mais um complemento, né? E alguma curiosidade também daquela notícia. Junto com as notícias, muitas delas traziam imagens, né? Inclusive tem uma bem interessante aqui. Essa imagem da capa do livro, Vera, é de que ano? É da década de 1920. Então, essa foto é lindíssima, né? E ela, assim... nós escolhemos, nem se demos conta da Volvo, mas ali, né, o outro lado, Navegantes, o lado de cá, Itajaí, e a regata acontecendo. Uma regata. Uma regata. Ali temos as ioles, né? Então, o pessoal de Itajaí no trapiche, olhando a regata, enquanto as pessoas do lado de Navegantes também olhando, né? E assim, como era Navegantes naquela época, a igrejinha e as casas. Então, é uma foto muito bonita, que é também do acervo do Centro de Documentação e Memória Histórica. Era o evento social da legal. época, né? As regatas. Né? Que uma pena que a gente perdeu isso, Sim. né? É verdade. E algo assim que agora eu, né, aqui vendo o texto novamente, que nós optamos por manter a ortografia da época em que a notícia foi publicada. Então, isso assim também deu muitas conversas e discussões. Eu só dizia, Rogério, não vamos brigar, né? Porque não vale a pena. Mas, assim, não estava para trazer para os dias atuais, poderia ter sido feito, né, dentro das reformas ortográficas, mas optamos pela ortografia mesmo da época. Tem algum trechinho que você queira ler para dar um exemplo? 1960 já é mais atual, né? Mas tem algumas... Ela começa na década no início do século XX. E interessante, quem vai ler o livro vai perceber que a partir que avança, década de 30, 50, 60, nós temos já um padrão parecido com hoje, de escrita. Certo. Por exemplo, ali o leitor no começo do século XX vai ver a palavra com PH, com fósforo. Itajaí exemplo, com HY. Ontem com H, né? Ontem com H. Ontem com H. Então, tem muitas palavras nominal, com 2 M's. Então, é bem diferente. Bem diferente, né? E aí foi preservada essa escrita da época. Uma coisa fica bem assim, tipo a palavra ansiedade. Eu digo, Rogério, mas vai ficar muito feia, ansiedade com C. As pessoas vão ler, mas vamos preservar como foi publicado. Sim. Isso dá muito estudo, até, né, para pesquisa, para os estudantes, né, que possam assim, nessa questão dias. do processo da elaboração do livro, as palavras que a gente tinha dúvida, a gente pesquisou nos jornais da Biblioteca Nacional. Por exemplo, jornais do início do século XX, do Rio de Janeiro e São Paulo. Para ver se estava correto com a época. Todos eles escreviam com C, ansiedade com C. Quem lê parece que está errado. Não foi isso. Porque a gente optou por manter, até para as pessoas saberem como era escrita na época. Claro. E também por uma forma de respeito, porque eles não erraram. Quem escreveu não errou, né? Claro. Pode estar errado hoje. Com certeza. Como se eles lessem hoje alguma coisa que nós escrevemos hoje, e vão dizer que está errado também. Para eles está errado. É verdade. Vamos para o intervalo. Então... Vamos fazer intervalinho, Sim. Vera? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, então, com a Vera, com o Rogério, sobre o livro Notícias de Navegantes, que tem lançamento marcado para hoje à noite, 19h30, na Biblioteca Municipal de Navegantes. A gente já volta. O Viva Voz está de volta e os nossos convidados de hoje é a Vera Lúcia Storck e o editor e pesquisador Rogério Pinheiros, que escreveram o livro Notícias de Navegantes. No primeiro bloco, a gente estava falando, então, sobre como preservar a escrita das palavras, né? Você poderia ler para a gente, então, Vera, uma notícia? Isso, então, uma notícia aqui publicada no jornal Arauto, de 13 de setembro de 1903. Então, começa, né, falando sobre um morador da Volta Grande que caiu no rio Itajaí quando fazia seu trabalho de vendedor de capim.
Ontem, com um H, ao meio-dia, mais ou menos, um pobre velho de nome Pedro Sabino, vendedor de capim, morador da Volta Grande, ao retirar-se para o sítio em sua pequena canoa e já no meio do rio, caiu na água. Esse caiu com H, C-A-H-I-U, na água, desaparecendo com 2 P's, imediatamente com 2 M's. Foram baldados todos os esforços para salvá-lo. O senhor capitão Moraes, que foi uma das pessoas que acudiram, deu conhecimento do facto, à respectiva autoridade. Então, assim, né, nós vamos vendo, através do tempo, olha... E eu imagino várias coisas, né, nessa pequena notícia. Esse trânsito de canoas, eu acho que deveria ser muito comum. As pessoas viviam atravessando com suas canoas, né, o rio Itajaí. Sobrevivência, né? Claro. Vendendo capim. A notícia não foi escolhida à toa. Tem várias notícias, nós escolhemos até pelo fato dela representar uma parte do tempo ali da sociedade da época. Claro. Por exemplo, o vendedor de capim. Hoje não existe isso. Exato. Hoje não existe a função de vendedor de capim, mas na época, quando era usado só o cavalo, então tinha emprego para pessoas que vendiam capim. Perfeito, Legal, muito interessante. Agora, para você deve ter sido muito interessante também, né, Rogério, como jornalista, fazer essa viagem aí no tempo e ter contato com esses jornais. O que mais chamou a tua atenção como jornalista? A questão da apuração da notícia, né? A questão também dos jornais da época, eu usava muito jornal literal, né? Eles contavam uma história só lá no final que tu ia entender um livro. a notícia, né? Mas tinha toda uma construção, né? De usar as palavras, de apuração também, né? Eu vou contar uma história do livro do Paquete Vitória. É a notícia mais longa que nós temos num livro, são mais de 10 páginas. Nossa. Mas deu para perceber o trabalho esforçado do repórter da época. Ele ficou 3 dias acompanhando o encalhe. Então, ele fez uma grande reportagem jornalística. Claro. Ele ouviu todas as partes, ouviu os tripulantes, ouviu as pessoas que ajudaram no resgate dos passageiros. Qual foi o fim? Eu estou aqui já curiosa. O que aconteceu? Conseguiu resgatar todos os passageiros. Veio navios... de Florianópolis na época, né, para fazer esse desencalhe do navio. Ele foi desencalhado. Aí teve até um processo de culpa, porque o comandante do navio colocou a culpa no Prático, que era de Navegantes. Né? Olha só. E, na verdade, o Prático, o comandante na época o segundo Prático, ele estava distraído, porque na época a praticagem era feita por bandeiras. Então, o Prático ficava na beira do Rio Libre fazendo a sinalização com o barco dele, das bandeiras onde o navio podia passar, para não encalhar. Sim. E o segundo Prático, o comandante, e foi comprovado depois, o comandante se distraiu. Ele estava olhando para outra coisa, não sei, né? Sim, ele estava olhando. O que ele estava olhando na época, ele não olhou o Prático, ele acabou indo num lugar que não devia, né, e acabou encalhando o navio E essa notícia não é constatada nos anais assim de encalhes no Brasil. Ela é inédita, né? Como muitas notícias apesar de são antigas, mas são inéditas. Vera, você é bibliotecária e trabalhou durante mais de 20 anos no Centro de Documentação e Memória Histórica da Fundação Genésio Miranda Lins de Itajaí. O que falta para Navegantes ter o seu próprio arquivo histórico? Então, ontem eu estive com o prefeito, né, no gabinete, e falei com ele sobre esse incentivo, né, para que seja criado o Arquivo Público de Navegantes, porque trabalhando na área, né, em 89 eu fiz o curso de organização de arquivos na USP, e então me especializei na área, e vindo para Itajaí, trabalhando todos esses anos, e tendo o arquivo estabelecido, né, e bem conceituado, e os seus acervos sendo de documentação doadas pela comunidade, que confiam, né, de que vão doar os seus acervos e eles estarão lá em qualquer tempo, né, isso é que é uma grande dificuldade também, mas a população aqui de Itajaí acreditou, né, e acredita que isso é possível e cobram também para que isso se mantenha. Eu também acredito que é possível e Navegantes ter seu arquivo. É necessário, claro, a criação de uma lei, né, que cria o arquivo. Então, é uma vontade política, primeiro.
Então, por isso, nós estivemos com o prefeito, primeiramente, falando com ele sobre o arquivo. E ele me trouxe, ele disse, olha, por incrível que pareça, na semana passada eu encontrei aqui uma pasta no gabinete que contém documentos do município. Então, ele trouxe ali um documento desde a emancipação, 1962, contando como era Navegantes, né? Os documentos da igreja, a matriz também. E ele ouviu, né, esse nosso pedido. Que eu acredito que vai frutificar esse desejo. Lógico. Nosso, que como profissional nós sabemos da importância, né? E o livro já é um belo começo, Sim, né? E assim, Verdade. o meu papel hoje também seria esse, de movimentar, né, a comunidade para que façam suas doações. Porque acontece que muitas vezes as pessoas vão envelhecendo e depois acabam falecendo e os familiares não sabem o que fazer. Verdade. E acabam descartando fotografias, jornais, documentos, né, documentos pessoais, muitas vezes até de empresas, né, que não sabem o que fazer e descartam. É isso aí. Que é uma pena, né? Gente, o livro Notícias de Navegantes, ele vai estar disponível onde? Como é que as pessoas vão fazer para entrar em contato com essa obra? Então, comigo mesmo, né, que sou autora, e não sei se eu posso passar o telefone. Lógico, Sim. por favor. Então, Vera Storck, os telefones, então, no 47-3342-1638, que é da minha casa, e no celular 4799908-3117, pelo e-mail também, né, por e-mail, quem quiser, vera244@gmail.com, e no Facebook, Vera Storck, com E, E-S-T-O-R-K. Muito legal. Então, tá. E vamos deixar todos esses dados aí da Vera, os Isso. contatos nas nossas redes também, né, Alice? Uhum. Para quem perdeu, é só depois acessar ali pelas nossas redes para entrar em contato Entrar com em a contato Vera. com a Vera, é verdade. Em termos gerais, como é que foi esse momento da organização, Rogério? Como é que foi esse tempo? Porque a Vera está lá desde 1991, né? Aposentei já. Sim, mas ela já teve né, essa imersão da vida, né? E você, como editor desse trabalho, como é que foi organizar tudo? Quanto tempo você teve para fechar o livro? Mais ou menos um ano. A gente começou até ano passado já, depois que eu lancei o livro do aeroporto Itajaí, conversei com a dona Vera, e a partir dali, antes do projeto ser aprovado ou não, a gente já começou a organizar material. Então, o material já estava praticamente pronto com as notícias, eu estava indo pesquisando quase todo dia no arquivo. A dona Vera também tinha algum material já pronto, então a gente organizou. Então, primeiro nós escolhemos todas as notícias, as 800 notícias, depois a gente separamos essas notícias por editorias. Colocamos esporte, política, segurança, educação. E ali nós fomos escolhendo essas notícias conforme os critérios, né, de relevância social e relevância histórica para o município também, e a questão da apuração jornalística. E claro, muita notícia não saiu, né, infelizmente, porque a gente tinha um tempo, 300 páginas do livro, só para isso. Foi pouco ainda para 300 páginas, mas também a gente optamos para não ter um livro muito grande, porque ficaria muito cansativo também para o leitor. E é um livro de referência, então tem muita não é um livro não é um livro de história, mas ele conta a história do município através das páginas dos jornais. Então tem todas as informações. É um livro para dar continuidade, as pessoas podem pegar o livro, tem muito tema bacana ali para escrever outros livros, documentários. Então, é um primeiro ponto, a primeira partida. Pesquisa que está pronta ali. E é uma maneira diferente também das pessoas conhecerem a história de Navegantes, né? Não é um livro de história assim, quadrado, fechado. A gente contou a história da emancipação ali em 10 notícias. Que legal. Bem contextualizado, assim, dentro do começo, meio e fim. Né? Desde o princípio até o fim da emancipação, assim. Vera, nós estamos indo para o finalzinho do programa e eu acho que você selecionou um pequeno texto para dar uma amostra aí do que as pessoas vão encontrar no livro, né? Isso. Então, nós temos aqui uma crônica de Arnaldo Brandão, itajaiense, que ele escrevia para o Jornal do Povo, né? Cronista do Jornal do Povo. E ele, então, tem muitos artigos, tem livros publicados, e esse ele publicou no dia 16 de julho de 1961, no Jornal do Povo, intitulado O Outro Lado do Rio. Eu vou ler o começo e o final, né, da crônica. Então, ele diz assim: sempre tive pelo outro lado do rio uma admiração especial. Achava mesmo que um dia construísse uma casa, haveria de ser lá.
Escolheria um local bem à margem do rio, em que pudesse contemplar toda a nossa cidade, ao mesmo tempo que olhasse a embocadura e observasse os navios a debandar a barra. Viveria em contato constante com os pescadores e assistiria ao alvorecer de cada dia a chegada dos barcos com suas velas tremuluzentes de sol e o bojo pesado de pescaria. Gostaria de conviver com aquela gente simples e juntar-me aos festeiros e com eles estourar e queimar fogos nos dias de Santo Amaro de Navegantes. E aí depois ele termina, né? Outros terão e gozarão de suas delícias. Por isso lanço sempre ao outro lado do rio meus olhos enlanguecidos, olhar de homem satisfeito. Legal, e essa muito crônica bom. ele escreve enquanto ele morava em Brasília, em fevereiro de 1961. Muito bom, como você disse, bastante coisa do jornalismo literário, né, Sim, Rogério? e é bacana de as pessoas lerem isso e saberem que teve isso aqui Claro. na região. E teve A uma, evolução da teve própria uma imprensa. imprensa Exato. forte, né? De jornais impressos fortes, né? Itajaí, Navegantes, cobria também Navegantes. Muito bom. Né? Só, olha, muito legal. Parabéns pelo trabalho para os dois. A gente agradece a presença de vocês aqui. Nós conversamos, então, com a autora do livro Notícias de Navegantes. Quer mostrar lá na câmera, Alice? A gente ganhou um exemplar do livro aqui. A Vera Lúcia Storck, autora deste livro, e também com o jornalista que trabalhou na edição e na pesquisa também do livro, Rogério Pinheiro. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Parabéns. muito obrigada por vocês. E lembrando que você pode acompanhar o Viva Voz através do Twitter e do Instagram. É só procurar por @VivaVozUnivale e também no Facebook, Viva Voz Univale. Isso aí, até mais.